Atos capítulo 2, verso 2 diz assim: e de repente veio do céu como um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. Você pode dar glória a Deus? Que passagem maravilhosa é a gente poder olhar o livro de Atos logo no seu início e começarmos a entender o que Deus estava realizando naquele momento tão importante. Se pegarmos os 4 evangelhos e começarmos a ler eles no final, nós vamos perceber que quando Jesus ressuscita, o maior compromisso de Jesus é buscar os que estão se distanciando de Jerusalém. Após aparecer a Maria Madalena no lugar onde ele ressuscita, a Bíblia diz que automaticamente ele sai dali e vai a caminho de Emaús, em busca de 2 discípulos que estão se distanciando. Ele conversa com os discípulos, ele ministra sobre a vida dos discípulos, e então os discípulos percebem que ao partir do pão, quando chegam na casa e Jesus começa a partir o pão, eles começam a tratar sobre si, dizendo: o nosso coração não aquecia enquanto ele falava conosco, e quando ele partiu o pão, isso não mexeu com a gente, então vamos voltar para Jerusalém. Os evangelhos mostram que quando Jesus ressuscita, o maior compromisso de Jesus é encontrar. Isso porque quando ele ressuscita, ele manda um recado a Maria Madalena dizendo: dizei aos meus discípulos que eu vos encontro na Galileia. Fale com Pedro e fale com todos que eu estou a caminho da Galileia para um encontro com eles. Ok, os evangelhos se encerram e então começa Atos dos Apóstolos. Lucas, o Teófilo, o jovem Lucas, que resolve se tornar um dos grandes historiadores da sua geração. Em nenhum momento nós vemos Lucas nos evangelhos. Nós não encontramos Lucas entrar em narrativa nenhum dos evangelhos, mas é Atos que começa ele despontar, aparecer, e ele se torna um grande historiador. E é ele que começa a ir em busca da história narrada, conhecida. Ele resolve escrever o que aconteceu após Jesus ser assunto ao céu. Então ele vai entrar em Atos capítulo 1, falando sobre os discípulos estarem agora na preocupação de colocar alguém no lugar de Judas Iscariote, e eles vão detalhando no capítulo 1, e por fim eles fazem uma votação e eles lançam sorte, e a Bíblia diz, antes do capítulo 1 encerrar, de a sorte cai sobre Matias, e então ele é escolhido para ser o 12º apóstolo, o 12º discípulo, e então parece que eles agora estão completos, reunidos, parece que agora se fechou o cerco, e então Atos capítulo 2 começa a nos dar uma narrativa e uma história que eles estão reunidos num cenáculo, e de repente um vento impetuoso. Pare comigo e pense, nós estamos exatamente nesse momento aqui hoje. Algumas pessoas, para saber o que aconteceu na noite de hoje, vai precisar procurar você, vai precisar procurar o Roberto, vai precisar procurar o Marco, vai precisar procurar o Renato, para cada um dar a sua visão e a sua perspectiva do que ocorreu nesta noite de domingo. Se um grande milagre acontecer aqui nesta noite, pessoas serão procuradas, pessoas irão saber do seu testemunho, para saber exatamente o que aconteceu. Esse é Lucas. Ele resolve abrir as portas daquele cenáculo, onde havia 120 homens, e então ele vai atrás desses homens, e ele vai um a um, porque ele quer entender o que aconteceu. E então na sua escrita, eu não sei como, pastor, mas em algum momento alguém falou para ele que sentiu um vento soprar, onde não havia vento, onde as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, porque a Bíblia diz que eles se reuniam em lugares fechados, porque Herodes estava caçando eles, e eles estavam escondidos, mas eles estão reunidos, e alguém então resolveu falar para Lucas um detalhe que talvez tenha passado despercebido a diversas pessoas, e então é ele que vai dizer que um vento sopra, e começa a soprar no meio dos 120 homens, de uma maneira que começa a atingir a cada pessoa. Os discípulos viveram grandes momentos ao lado de Cristo. Os discípulos viveram momentos que eles observaram como observadores e como testemunha, e viram o milagre de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de participar dos milagres, e não participavam, eles vivenciavam, eles se aproximavam. Alguns mais próximos chegavam perto e poderia ver de perto, e eles então entendiam que Jesus
tinha uma autoridade sobre tudo e todos. Ele tinha uma autoridade de tratar com as coisas mortas como se estivesse viva. Ele tinha uma autoridade para tratar com os elementos da natureza como se tivessem ouvidos e como se tivessem boca. Ele tratava com todos como se estivesse tratando com pessoas. E então são mudanças que os discípulos precisavam atravessar. São momentos que nós precisamos atravessar. Os momentos mais difíceis da nossa vida, que Jesus, o Senhor Deus, vai reservar momentos de mudanças para a nossa vida. Quando às vezes nós olhamos e a porta se fecha, é porque Deus quer preparar uma mudança para a nossa vida. Às vezes quando nós estamos numa área de trabalho, num segmento de trabalho, parece que uma luz pisca e Deus fala: eu quero te tirar daí, te colocar aqui. Aos nossos olhos parece impossível. Diante das perspectivas que nós vivemos, nós vamos achar que é muito difícil, mas não é difícil para aquele que ainda continua se movimentando no nosso meio como um vento impetuoso. Você está sentindo? Ainda não sentiu? Mas o Espírito Santo de Deus já começou a soprar no nosso meio aqui nessa noite. E não veio somente para soprar, ele veio para mudar a história da minha vida e da sua vida. Você crer nessa palavra? Dá um glória para Deus bem alto. São mudanças que o Espírito Santo vai proporcionar aos 12 homens e aos demais 120 pessoas. É exatamente naquele momento que começa a história desses homens. O que antecede, não há nenhuma narrativa de milagre, não há uma narrativa de cura, não há uma narrativa de algo que possamos dizer que antes daquele momento havia acontecido algo com os discípulos que impactou eles. Somente a descida do Espírito Santo de Deus, que começou a mudar a história daqueles homens. Não mudou somente a história deles, mudou a história de todos no entorno. Quando a porta se abre, Pedro não é mais o homem que negou a Jesus, ele é um grande pregador. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu espero que antes desse culto acabar, você sinta a presença do Espírito Santo de Deus, e por onde você passar, você vai exalar o perfume suave chamado Jesus. Satanás vai ter que bater em retirada, e essa semana ainda tem vitória para a tua casa, tem vitória para a tua família. Quem crer, dá um glória para Deus bem alto. Lucas resolve então ir em detalhes, em homens e mulheres, saber o que aconteceu exatamente naquele momento em que as portas estavam fechadas e algo acontece. Ele vai atrás das testemunhas, e então ele começa a entender que foi a partir desse momento que houve uma grande mudança. As mudanças aconteciam quando Jesus pisava em determinados locais. Eu não sei como você se sente, ou como você vê a capacidade que você tem, mas você é uma pessoa que gera mudanças. As tuas ações geram mudanças, a sua oração gera mudanças, o seu modo de falar gera mudanças. E talvez você esteja preocupado com a mudança que está atravessando, mas você se esqueceu que você, em potencial, pisando sobre essa terra, vai gerar mudanças, não somente na sua vida, mas na vida de pessoas que estão do teu lado. Cutuca quem está do teu lado e diz: a tua vida vai mudar para a glória de Deus. Então nós percebemos que é exatamente nesse ponto que começa a mudança. Mas para eles entenderem o que Jesus está fazendo, o que o Espírito Santo está promovendo no meio deles, talvez eles tenham olhado sobre os ombros e tentar entender o que aconteceu e que eles não conseguiram entender, e que agora está acontecendo com eles. Nós às vezes vivemos do testemunho de pessoas. Ouvimos pessoas falar: eu venci um câncer. Ouvimos pessoas falar que conseguiu transpor um momento difícil financeiro da vida. Ouvimos pessoas testemunhar de um casamento falido, que foi a um casamento de sucesso e se tornou uma coluna para demais casais. Nós ouvimos falar de testemunhos que edificam, que nos traz esperança. Mas a minha pergunta é: por que nós não vivemos o que as pessoas estão dizendo das mudanças? Jesus chegava e ele mudava, mas os discípulos não conseguiam enxergar isso. Pense comigo, Jesus sai da cidade de Cafarnaum, e talvez, um grito, um choro, uma madrugada, o que antecede um velório, o que antecede uma sepultura aberta em que uma criança seria colocada, uma mãe chorando. Alguns dias, não sei, alguns anos, ela perdeu o esposo. Dentro do currículo dela diz que ela é uma viúva, e que o seu único filho vai ser sepultado naquele dia. Em algum momento, na solidão da sua casa, quando os vizinhos não estavam, quando os seus parentes não estavam, ela tratou com os céus. Ela pediu ajuda aos céus, e os céus
mexeu com Jesus, tirou Jesus de Cafarnaum e criou um caminho até a cidade de Naim. Jesus não chega atrasado, Jesus não chega antes, Jesus chega no tempo certo. Olha para quem está do teu lado e diz: ele não vai atrasar, ele vai chegar no momento certo. Acalma teu coração, porque o Salvador está chegando e tem vitória de Deus para a tua casa e para a tua família. Aleluia! Jesus então vem chegando, e quando ele chega em Naim, os seus discípulos não entram no cenário. Em Lucas capítulo 7, você não vê sequer os discípulos falar algo, é somente Jesus. Jesus é a peça principal de uma mudança e de uma grande transformação. Por isso que eu e vocês precisamos dele, dependemos dele. Nós não dependemos de pessoas que estão do nosso lado, nós não vivemos por pessoas que estão do nosso lado, nós dependemos única e exclusivamente dele. É ele que vai mover pessoas ao nosso lado, é ele que vai trazer pessoas para perto de nós, é ele que vai abrir portas na nossa vida. Nós dependemos de Jesus de Nazaré. É ele que chegou aqui para falar o meu coração e para falar o seu coração, que você não está sozinho e que a sua dependência dele vai gerar uma mudança e um milagre do céu sobre a tua vida. Você crer nessa palavra? Dá um glória para Deus. Jesus chega em Naim, ele sai da cidade de Cafarnaum e se dirige a Naim. Ele não foi porque ele simplesmente foi. Em algum momento aquela mãe clamou, e por mais baixo que ela tenha clamado, os ouvidos sensíveis de Jesus, em outra cidade, em lugares distantes, o apóstolo Paulo diz que ele se desfaz da sua divindade, mas ele não se desfaz dos seus atributos, como onisciente, onipresente. Em algum momento os seus ouvidos aguçados ouviu quando aquela mãe falou: estou indo enterrar o meu único filho, estou triste no meu coração porque já perdi o meu esposo e eu não tenho quem há por mim daqui em diante. Eu nem que não sei quem pode estar por mim daqui em diante. Quantas vezes nós pensamos que estamos sozinhos? Quantas vezes no aconchego da nossa casa a gente faz uma oração tão simples? Às vezes a esposa não ouve, às vezes o esposo não ouve, mas os céus ouvem. Os céus estão ouvindo a sua oração. Pode ser um gemido, ele está ouvindo. Pode ser um clamor baixinho, mas às vezes você não consegue nem falar, você começa a sussurrar e ele ouve, Sandra. Às vezes você não consegue se expressar, mas ele ouve. Às vezes você não consegue falar, mas ele sonda o seu coração. E ele não faz de rogado. Talvez se você ligar para o telefone do pastor, ou talvez se ligar para alguém, a pessoa não te atenda, mas quando você dobra o seu joelho e começa a falar com os céus se abrem e ele começa a te responder na mesma hora. Ele está aqui nessa noite, eu sinto a presença dele andando no nosso meio. Aleluia, aleluia. E ele chega em Naim, e quando ele chega em Naim, com ele tem uma multidão. Entra dentro da narrativa do texto do Evangelho de Lucas capítulo 7, diz que uma multidão caminha com Jesus, uma multidão que acompanha ele de Cafarnaum, a multidão quer andar ao lado daquele que realiza milagres, a multidão não quer perder detalhes, a multidão caminha com Jesus. E quando Jesus chega bem perto da cidade, da porta de Naim, do outro lado vem uma multidão, e uma multidão que no meio vem uma mãe chorando. Lucas diz que houve algo extraordinário que acontece naquele momento. O escritor diz que Jesus parou o cortejo, e quando ele para o cortejo, a única fala de Jesus após parar o cortejo não é direcionada a quem está carregando o morto, não é direcionada aos familiares do morto, mas é direcionada a quem clamou. Ele vai a quem chama por ele. E a palavra para ele e para aquela mulher é: não chores. Parece que foi um estalo. Ninguém se atreveu a falar nada com ele. Ele dá passos, ele caminha em direção àquela criança, e de repente ele toca na criança. Agora, vamos sair da área natural que o escritor de Lucas nos mostra. O escritor de Lucas nos mostra uma multidão com Jesus que saiu de Cafarnaum querendo presenciar o milagre.
O escritor de Lucas nos mostra uma multidão que caminha ao lado da mãe, trazendo o seu único filho para sepultar. As duas multidões se encontram. Vamos sair da área natural e vamos para a área sobrenatural. Os homens que estão caminhando com Jesus, eles não podem ver. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, dizendo que o que os olhos não viram e o que o coração não sente, são as coisas que foram reservadas a Deus, aos que o amam. O apóstolo Paulo está falando de coisas sobrenaturais, que os nossos olhos naturais não podem ver. Imagine Jesus chegando bem perto, e quando ele debate com a situação, com aquela multidão vindo, do outro lado, na parte espiritual, tem um amaranhado de demônios, e tem um demônio ali dizendo: não mexa com ele, não toque nessa criança. Você não pode, aos olhos naturais, mexer com a anatomia humana. Você não pode quebrar as leis da anatomia. Essa criança está morta. A mãe está indo sepultar. Aqui, na multidão, há milhares de anjos, aguardando uma ordem de Deus, aguardando um decreto de Deus, aguardando Deus fazer mudanças. A mudança não vai acontecer somente na área natural. Quando Jesus dá uma ordem ao defunto, aquela criança que não está em nível natural, está em nível sobrenatural, ela ouve a voz do Salvador, e ela sai da área sobrenatural para se colocar na parte natural. E a parte natural, os olhos se abrem, os braços se mexem, o coração se aquece. Ele então começa a quebrar a lei da anatomia. Do que estava morto pode ter vida debaixo da autoridade daquele que se chama Jesus de Nazaré. Os demônios estão, todos eles, gritando e falando: tu não podes quebrar a lei da anatomia, tu não pode quebrar as leis diante daqueles que estão vendo. São coisas que você está buscando e trazendo de uma área que você não pode trazer. E por trás, Paulo então resolve escrever: o que os olhos não veem, o que o coração não sente, são as coisas que são reservadas àqueles que amam ao Senhor. Tem coisas que não estão diante dos nossos olhos, mas quando o teu coração é voltado para Deus, aquilo que é impossível se torna possível. A mudança que ocorre ali, ela não mexe com os discípulos. A mudança que ocorre ali mexe com uma mãe, mexe com todos que estão saindo de Naim, porque todos que saíram de Naim acompanhavam o cortejo e acompanhavam toda a dor de uma mãe. Acompanhou desde o momento que perdeu a criança, acompanha desde o momento em que a criança deu o último suspiro. Todos eles sabem exatamente o que aconteceu, e essa multidão que está vindo contrária, elas são impactadas. Há uma mudança tão grande que quando eles voltam para Naim, os escritores não dizem, mas eles têm um testemunho para contar. Encontramos com um homem que vinha com uma multidão, e na porta da cidade ele mandou parar o cortejo, e ele deu uma ordem para a mãe que estava chorando, e falou para ela: não chore. E ela parou de chorar, e quando ela parou de chorar, ele tocou no esquife e disse: menino, assim te digo, levanta-te. E você não sabe o que aconteceu. A criança se levantou e começou a falar, e está no nosso meio, e é testemunho. E então aquela pessoa que está contando essa narrativa, aquela pessoa que testemunhou, teve uma vida mudada, porque daquele momento em diante ela entendeu algo que eu e você precisamos entender: a porta que se fecha não é a última palavra de Deus. O diagnóstico fechado por um médico não é a última palavra de Deus. O câncer no seu mais alto estágio não é a última palavra dos céus. Por mais que tudo esteja difícil, Deus ainda está no controle das mudanças na nossa vida. Quem entrou aqui nessa noite para viver uma mudança da parte de Deus, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. Os 120 homens que estão dentro do cenáculo vão agora viver algo sobrenatural. Eles são o ponto de partida para algo que aconteceu, que nos trouxe aqui.
Nós estamos aqui não somente por causa de 12 homens, nós estamos aqui porque um vento soprou. E Atos dos Apóstolos diz, Lucas, que um vento soprou. Imagine você, alguém lá na porta sentiu o vento entrar pela porta dentro, sem que a porta estava aberta. Alguém que estava ministrando ouviu e sentiu o vento, e todos começaram a sentir o vento. Tem algo que Deus quer fazer na nossa vida aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou, mas as possibilidades são muito, as perspectivas são muitas para mim e para você, para a partir de hoje, eu e você vivermos uma grande mudança da parte de Deus. Você não veio aqui em vão. O mesmo vento que soprou impetuoso entre os 120 pessoas está soprando aqui nessa noite. Você vai ser testemunha de mudança da sua casa, da sua família, dos seus projetos. Deus está soprando na tua casa, Deus está soprando na tua vida. Receba, receba, receba. Deus vai visitar em lugares. Tem lugares que Deus está soprando fora do país, estados, municípios, aonde você não pode ir. O vento impetuoso vai soprar. Quem está vivo, levanta a mão e dá glória para Deus. São mudanças que Deus quer fazer na nossa vida, e pensamos que nós não temos a capacidade de ver essa mudança. Pare, comece a profetizar. O vento nunca parou de soprar. Antes de Jesus, antes dos discípulos realizar grandes prodígios, teve que acontecer o vento. Eles tiveram que sentir o vento. Eles tiveram que ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Eles tiveram que receber uma unção do Espírito Santo de Deus. Você não está vazio, você tem uma unção de Deus. Não importa o que as pessoas estão falando de você, não importa como as pessoas estão tratando você, não importa a situação difícil que você está atravessando, Deus quer nos proporcionar uma grande mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de ações. Quando você mudar, tudo no teu entorno vai mudar. As pessoas que andam contigo vai ser obrigado a mudar. As ações que você vai mover vai fazer mudanças acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, seus filhos, nos seus negócios. Deus não quer você vivendo o que está vivendo. Deus está reservando mudanças dos céus sobre as nossas vidas. São mudanças que Jesus começa a mostrar aos seus discípulos, e eles não conseguem entender. São mudanças repentinas. Você não entrou aqui hoje à toa. Hoje ainda tem mudança. Aleluia. Atos dos Apóstolos, Lucas escreve dizendo: o vento soprou de uma maneira impetuosa. Ele não está falando de um vento qualquer, ele está falando de algo de sobrenatural, que rompeu com o natural, e eles puderam sentir algo entrando. Você está no lugar onde se trata de coisas sobrenaturais. Você está sentado aí, e por mais que você não consiga entender, tem um anjo aí do teu lado. Não é adoração a anjo, porque o salmista diz que o anjo acompanha aqueles que o temem, guarda. E que por mais que você não consiga entender ainda, dentro de você está brilhando algo que incomoda as pessoas. Que as pessoas se levantam contra a sua vida, que as pessoas tentam acabar com você, mas não conseguem, porque esse mesmo brilho que está dentro de você, ele protege você, ele guarda você, e ele quer promover mudanças. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que esse vento não está soprando somente aqui, está soprando em lugares distantes, está movendo situações na minha vida, na sua vida. Se prepara, tem mudança de Deus para a tua vida. Quero viver a mudança. Todos eles, depois de estarem completos, todos eles se sentem cheios, e então eles têm uma missão. Eu não sei qual é a sua missão e qual é o seu maior desafio, mas antes do seu grande desafio, da grande missão que você tem sobre a sua vida secular,
priorize a missão que Deus te deu. Eles vão sair e vão começar a pregar por Samaria e por todos os confins da terra. Eles não estão parados, estão em movimentos. Deus sacode eles, o Espírito Santo de Deus sacode aqueles homens, e eles não param. Sabe por que algumas pessoas param ao longo do caminho? Porque o vento soprou e eles deixaram o vento parar de soprar. Eles pararam de sentir a presença de Deus. Eles começaram a priorizar as suas vidas, priorizar os seus negócios, priorizar a sua vida secular. Mas homens e mulheres de Deus às vezes não tem uma moeda no bolso, mas aqui dentro está queimando. Às vezes você pode ter entrado aqui hoje passando uma dificuldade muito grande, mas está queimando aqui dentro. Ninguém conseguiu arrancar de você. Quando uma noite você sentiu o vento soprar, e quando um dia ele entrou em você, e ele tocou em você, e quando ele entrou e tocou em você, é para uma mudança. Mesmo você não querendo, você mudou de quem você era para quem você é. E ainda tem muito a acontecer, porque Deus não terminou a obra dele na sua vida, na minha vida. Ele continua soprando, 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 soprando. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe unção de Deus, recebe unção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Receba, receba, receba a unção de Deus que cura, liberta, que salva, que consolida. Receba, receba, em nome de Jesus. Recebe a unção de Deus. Fica de pé, segura a mão dessa pessoa que está do teu lado. Segura a mão dessa pessoa que está do teu lado. Segura a mão dela, aperta a mão dela. Começa a orar. Pede para Deus soprar. Pede para Deus soprar, começa a orar. Apresenta a tua casa, apresenta os seus problemas, apresenta a sua família. Pede para Deus soprar. Pede para Deus soprar para curar. Pede para Deus soprar para renovar. Pede para Deus soprar para trazer renovo para a sua vida. Pede para Deus soprar para abrir a parte financeira. Pede para Deus soprar para novamente o seu coração se aquecer. Pede para Deus soprar sobre o seu relacionamento. Pede para Deus soprar sobre as cadeias que prendem pessoas. Pede para Deus soprar sobre a sua família, sobre os seus filhos. Há um vento soprando aqui nessa noite. Satanás não pode impedir a mudança de Deus na nossa vida. O inimigo não pode impedir o que Deus reservou. Tem mudança de Deus, tem mudança de Deus. Recebe, recebe, recebe a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Recebe, recebe a unção de Deus sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe para a glória de Deus. Quem recebe, dá glória para Deus bem alto.